senhores e senhoras, sejam bem-vindos ao nosso mega evento da Verbo Jurídico, nossa maratona de carreiras jurídicas. Olha só, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Giovanni Klippel e atualmente sou delegado aqui no Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai ter mais uma super aula de processo penal com um tema que eu separei especialmente para vocês, tá? Com base em entendimentos recentes dos tribunais, tá? E as bancas também, eu estou vendo que está cobrando esse tema, então foi o tema selecionado, tá, com bastante carinho para vocês. E sem dúvida alguma vai ajudar aí na sua preparação, principalmente para você que está aí tentando, né, os vários cargos das carreiras policiais. Então, sem mais delongas, já vamos começar. E o tema, é claro, vai vir logo em seguida. Pessoal, qual vai ser o nosso tema de hoje? Vamos trabalhar aqui a prisão temporária sob a ótica do STF. Então a gente sabe, né, que teve aí algumas alterações nos entendimentos sobre a prisão temporária e a gente vai trabalhar todos esses entendimentos aqui. E eu vi que os alunos, né, realmente ficaram com algumas dúvidas. Olha só, a gente sabe, né, que a prisão temporária ela também é uma, né, das espécies das prisões cautelares, em que você tem ali também a prisão preventiva. Então a gente tem, né, ainda a gente vai ver que tem algumas críticas, né, sobre o esvaziamento da prisão temporária com esse novo entendimento do STF, mas a gente tem ainda duas grandes prisões, né, que seriam a prisão temporária e a prisão preventiva, que são espécies de prisões cautelares. Eu trouxe aqui um texto para vocês. Então olha só, a prisão temporária, ao lado da prisão em flagrante e da prisão preventiva, configura, né, modalidades de prisão cautelar. Elas ostentam natureza pré-processual e têm a finalidade de assegurar o resultado útil da investigação criminal. Então, por via de regra, né, a prisão temporária ela é para quê, pessoal? Para, né, realmente aí assegurar essa efetividade da investigação criminal, até porque, né, ela não será ali analisada, né, ou será deferida durante, né, o processo criminal. Para isso a gente já tem a prisão preventiva. E olha só, a gente já teve, né, alguns debates sobre essa prisão temporária, sobre a sua, né, constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Primeiramente, olha só, alguns doutrinadores alegavam, né, a inconstitucionalidade, né, da lei de prisão temporária, porque ela derivou aqui, pessoal, de uma medida provisória, né, que em tese a medida provisória não pode legislar sobre matéria processual penal, tá bom? Mas, né, isso foi superado e sobre essa questão, tá, do vício de iniciativa foi superado e se entendeu, né, que apesar, né, de ter ali se originado de uma medida provisória, ela foi ali chancelada pelo Congresso Nacional, tá certo? Então olha só, a inconstitucionalidade, né, ela foi questionada no STF através da ADI 162, tá bom, pessoal? Então a gente vai trabalhar muito aqui com os novos requisitos, tá, trazidos ali pelo STF no que tange a prisão temporária. Isso aqui, o resto que eu falei, né, que o Congresso, embora ali, né, tenha sido alegado o vício de iniciativa, o Congresso Nacional, né, posteriormente ali, ele chancelou, tá, a criação aí do Instituto da Prisão Temporária. Então olha só, passado, né, esses preliminares, vamos aqui iniciar com um recente entendimento do STF sobre, né, a constitucionalidade da prisão temporária. E ele criou, pessoal, aqui o nosso ponto principal é o que? São alguns novos requisitos, tá, criados ali pelo STF quanto à aplicação da prisão temporária. Tá? Como eu digo, já adianto para vocês que houve, né, críticas nesse sentido, dizendo que, né, o STF acabou esvaziando, tá, a prisão temporária com a criação desses novos requisitos. Que vocês vão ver que alguns deles são aplicados ali à prisão preventiva. Então houve um esvaziamento segundo parte da doutrina. Então olha só, quais seriam aí, tá, esses requisitos? Vamos começar a trabalhar aqui. Olha só, né, primeiro, ela será cabível a prisão temporária quando? Imprescindível, né, para as investigações do inquérito policial. Então aqui vai configurar o periculum libertatis. Como a gente já falou, né, pessoal, ele é cabível o quê? Durante a fase ali inquisitorial. A prisão temporária, é claro, não será cabível ali na fase processual. E olha só, o segundo requisito. Quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado. Isso aqui é o chamado fumus commissi delicti. E temos também o terceiro, né, quando for justificado em fatos novos
e contemporâneos que fundamentem a medida, né? É chamado o princípio da contemporaneidade, pessoal. Tá? Fato novo. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que se você vai fundamentar o pedido de uma prisão temporária e até uma prisão preventiva, você tem que demonstrar ali, né, que os fatos são novos, né, são contemporâneos, que faz jus ali, né, o deferimento dessa cautelar. Tá? Muitas vezes ali a gente pega, né, algumas delegacias, né, eu passei por algumas delegacias, e às vezes você chega ali e tem um crime grave, né, que ocorreu há algum tempo já atrás, alguns meses, alguns anos, né, muitas vezes ali até se trata de um crime hediondo. Mas você vê que o inquérito está parado ali e que de fato ocorreu já há algum tempo. E não há nenhum elemento novo ali que venha demonstrar que aquele indivíduo ali está, de certa forma, ali prejudicando, né, a instrução processual ou, né, que realmente ali ele está, de certa forma, atrapalhando as investigações policiais. Então, olha só, embora, né, tenha sido um crime grave, muitas vezes ali que ocorreu, é claro que não estará presente, né, esse aí é requisito da contemporaneidade, porque, né, foi um fato que já ocorreu há algum tempo e não há elementos novos ali que fundamentem o pedido, tá, dessa prisão cautelar. O indivíduo parou, ele cometeu aquele crime, né, e não está ali de nenhuma forma atrapalhando a instrução criminal, beleza? Então seria a contemporaneidade. E também quando a medida for adequada à gravidade concreta do crime. Isso aí já é o máximo, né, pessoal? Adequação e necessidade das medidas cautelares. É sempre ali, né, quando eu, por exemplo, sempre quando vou pedir ali qualquer tipo de medida cautelar, eu analiso ali a questão da adequação e da necessidade daquele caso concreto, né? Qual ali medida cautelar seria mais viável. Lembrando que a gente sabe que as prisões são o quê? São a última ratio, né? Então são as últimas medidas. Somente serão cabíveis ali quando outras medidas cautelares não forem suficientes. Então a gente precisa analisar essa questão da adequação e da necessidade. E por fim, pessoal, né, como a gente falou aqui já, a questão da insuficiência de outras medidas. Então, olha só, você vai ter que demonstrar isso. Eu quero prisão temporária, porque ela vai ser útil para a investigação, tem aqui todos os elementos, e as outras medidas cautelares não serão suficientes, né, para cessar ali a atividade delitiva daquele indivíduo, tá, durante ali as investigações criminais. Então, o quinto requisito é esse, tá, quando você comprovar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no artigo 319 e 320 do CPP. Então são esses novos requisitos e a gente vai trabalhar um por um aqui, tá certo? Vamos lá, vamos avançando. Então olha só, pessoal, a gente começa a trabalhar com o artigo 1º da lei 7960 de 89 e lá vai prever quais seriam, né, as hipóteses de cabimento da prisão temporária. No inciso 1 a gente tem quando é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Tá? Então a gente vai trabalhar aqui com alguns entendimentos, né, que o STF emanou, tá, do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A gente vai ver aqui, pessoal, que esse artigo 1º, né, a gente vai ver que tem 3 incisos. Então a doutrina falava que, olha, o inciso 3 aqui a gente vai trabalhar com o rol taxativo de crimes. Tá? E o inciso 2 vai trazer a questão da residência fixa, do indivíduo que não possui residência fixa. Então a doutrina entendia que, olha, para você pedir, né, fazer esse pedido da prisão temporária, você precisa ter ali alguns crimes, né, previstos lá no rol taxativo e está presente, né, o inciso 1, tá, que seria ali a imprescindibilidade para investigações policiais, ou o inciso 3, né, o rol taxativo, e conjuntamente ali com o inciso 2, tá, que era a questão do indivíduo não ter residência fixa. E a gente vai ver se esse entendimento ainda prevalece ou não, através do julgado do STF. Então, pessoal, o que o STF entendeu aqui a respeito desse inciso 1º? Olha, a prisão temporária ela é uma prisão criada para servir ao interesse da investigação criminal. Tá? Então, qual que é o objetivo? É facilitar, né? Facilitar a investigação criminal. Assim, olha só, desde que é respeitado o princípio da não culpabilidade, o princípio constitucional, que veda, né, a execução antecipada da pena, nada impede que o legislador ordinário estabeleça uma modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal ou do processo penal. Então, o que se entendeu? Tá? Que esse primeiro inciso, né, ele está de acordo ali com a ordem constitucional e poderia sim criar, né, esse tipo de prisão para tentar ali, resguardar a utilidade das investigações criminais. Então, olha só, pessoal, é claro que, né, a prisão temporária é para quê? Para o resultado útil da investigação criminal.
não há que se falar ali em qualquer tipo de prisão para averiguação, tá? Então ela vai ser para resguardar a efetividade das investigações e também do inquérito policial. Aí olha só, aqui a gente, né, vai entrar na problemática do inciso segundo. Como eu disse, né, a gente analisava, né, antigamente ali se estaria presente, antes de pedir ali uma prisão temporária, o rol taxativo de crimes, a gente demonstrava ali a impressibilidade para investigações, ou então ali a gente demonstrava um dos crimes, né, previstos no rol taxativo, ou que o indivíduo aqui não tinha residência fixa, ou não fornecia ali elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Mas o STF, né, o que ele entendeu, pessoal? Olha só, se você for analisar esse inciso 2 de forma isolada, né, isso é o que? Isso seria uma espécie de inconstitucionalidade. Então, esse inciso 2, né, o STF explicou que, né, mostra-se dispensável, tá bom? Ou quando interpretado isoladamente, é inconstitucional. Então, eu não posso ali fundamentar um pedido de prisão temporária somente com base ali, né, em um dos crimes do rol taxativo, previsto lá no inciso 3 dessa lei, e falar que o indivíduo também simplesmente não tem uma residência fixa ou ele não fornece elementos ali para esclarecer sua identidade. É claro, né, pessoal? Olha só, o STF deixou bem claro, se utilizado de forma isolada, tá? Esse argumento. Agora, é claro que eu posso utilizar, né, como argumento de reforço. Quer dizer que o indivíduo praticou ali, né, um fato ali, um crime previsto no rol taxativo, né, a conduta dele, ele está de certa forma atrapalhando as investigações ali, essa prisão, né, ela é imprescindível para as investigações criminais, eu vou demonstrar de forma fundamentada, e também, né, o indivíduo ali, ele não tem ali a residência fixa, né, que está dificultando as investigações, né, a gente tem dúvidas sobre os elementos, né, que facilitam ali a identificação dele, então a gente vai poder utilizar esse inciso segundo como um argumento de reforço, tá? Mas não por si só, tá? Ele por si só é considerado ali, tá, inconstitucional. E qual, né, mais um argumento utilizado? E por que seria? Por que se chegou a esse entendimento? Porque, né, a circunstância de o representado não possuir residência física evidencia de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para investigações. Ou não se pode decretar a prisão pelo simples fato, né, de que o agente ele não possui endereço fixo. Nesse sentido, não é constitucional a decretação da prisão temporária quando se verificar, por exemplo, apenas uma situação, né, de vulnerabilidade econômico-social, né, pessoas em situação de rua, desabrigados, por violação ao princípio constitucional da igualdade em sua dimensão material. Então, assim, até na prática a gente vê, né, que muitas vezes essas pessoas que não têm residência fixa geralmente são, sim, pessoas ali que possuem essa vulnerabilidade. Então, de certa forma, você estaria ali, né, afetando ali esse princípio da igualdade. Então, muito interessante aqui esse posicionamento novo aí do STF, tá bom? E, pessoal, agora o inciso 3, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer, tá, um rol taxativo de crimes, que você precisa demonstrar para você pedir essa prisão temporária. Diferentemente da prisão lá preventiva, né? A prisão preventiva ela não tem esse rol taxativo de crimes. Então, analisando lá os requisitos da preventiva, você pode pedir em qualquer crime, desde que ele presente os requisitos legais. Agora aqui não, na temporária tem um rol taxativo de crimes e não é possível ali nenhum tipo de interpretação ou analogia. Tá? Então aqui, pessoal, a gente tem uma série de crimes, né? Olha lá, homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão, mediante sequestro, estupro, né? O atentado violento do pudor, né? Que foi revogado há bastante tempo, rapto violento também, né? Epidemia com resultado de morte. Então você tem aqui esse rol taxativo, tá? Envenenamento de água potável. As bancas costumam, né, cobrar esse rol aqui, né? Quadrilha urbana, genocídio, tráfico, crimes contra o sistema financeiro e também os crimes previstos na lei de terrorismo, tá, pessoal? Então olha só, o STF acabou confirmando, né, já que esse já era um posicionamento da doutrina, a questão de ser um rol taxativo. Então esses crimes aqui, eles não podem ali, de certa forma ser estendidos, né, ser feita também qualquer tipo de analogia, né, para se inserir ali um novo crime, uma interpretação nesse sentido. Então, né, o legislativo ele entendeu que somente nesses crimes seria cabível a prisão temporária. E também essa escolha, esse rol taxativo, o STF entendeu que é constitucional, tá? Que pode ser o legislador de criar esse rol taxativo. Lembrando que não se admite analogia ou interpretação extensiva, tá? Para inserir um novo crime, né, no entendimento do julgador para determinar
essa prisão temporária, tá bom? E vamos lá, pessoal, agora, né, são novos requisitos que o STF ele definiu que não estavam na lei. Até então a gente viu que alguns já estavam, né, de certa forma, previstos na legislação. Agora, né, a gente já falou sobre isso. Então, para você, né, fazer representação e para que o juiz também defira ali a prisão temporária, a gente vai ter que analisar o quê? A existência dos fatos novos e contemporâneos, o que a gente já trabalhou aqui. E essa, né, pessoal, esse argumento, esse fundamento, ele veio ali, né, através ali do pacote de crime. Está lá previsto também como um dos requisitos da prisão preventiva, né, que vai dizer que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada, tá, em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E olha só, a doutrina, né, entende que esse princípio também é o que? É considerado, né, o princípio da atualidade, segundo o qual a urgência do decreto de uma medida cautelar deve ser contemporânea à ocorrência do fato, que gera riscos de tal medida pretende evitar. Então, como eu disse, né, o indivíduo ali, ele precisa estar ali, de certa forma, atrapalhando a investigação criminal, né, através de fatos novos. Não é porque o indivíduo praticou um crime grave, né, já se passado algum tempo, por si só, você vai poder ali representar, o juiz vai deferir a prisão temporária. A gente vai ter que analisar essa questão da contemporaneidade. Então, olha só, a motivação da prisão preventiva deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos. Não se pode decretar a prisão com base em fatos antigos. Lembrando que, né, pessoal, a gente tem que entender isso aqui. Tá, beleza, professor? O indivíduo praticou um crime de homicídio qualificado ali, por motivo torpe, né, um ano atrás. E acabou que as investigações, né, não caminharam muito, né, ficou alguns meses parados e agora, né, as investigações estão, né, ganhando novo fôlego, né, começaram ali a ser ouvidas testemunhas e tudo mais. E o indivíduo começou ali, né, muitas vezes ali, atrapalhar, né, a marcha ali, né, das investigações. Então, olha só, o crime foi, né, antigo, tá, mas o indivíduo está o quê? Praticando novos fatos que impedem ou dificultam as investigações. Então, nesse caso, poderá ser cabível a prisão temporária? Sim, né? Porque, apesar do crime ser um crime que já ocorreu há algum tempo, né, tem fatos novos que podem fundamentar a prisão preventiva. Ok, pessoal? Então, tem que ficar atento a isso aí. Vamos caminhando aqui. E mais um novo requisito criado foi a questão da aplicação do artigo 292, que vai tratar da questão da adequação e da necessidade das medidas cautelares. Então, a medida cautelar precisa ser o quê, pessoal? Adequada, tá? É necessária a gravidade concreta do crime. Então, você precisa demonstrar isso antes de fazer essa representação pela prisão temporária, tá? Então, lá no artigo 282, tá, do CPP vai dizer, né, que, olha só, você precisa ter essa adequação da medida à gravidade do crime e também às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Então, antigamente, você fazia essa análise somente ali para as medidas cautelares previstas lá no CPP, né, e também a prisão preventiva, mas não se era exigido a prisão temporária. Agora, né, com o novo entendimento do STF, você também precisa demonstrar essa adequação e necessidade da prisão temporária. Né, e o argumento, né, que o STF utilizou foi que, ainda que a prisão temporária seja prevista em lei extravagante, o artigo 282, tá, do CPP traz uma regra geral, então, olha só, uma regra geral de aplicação para incidir em todas as modalidades de cautelares, seja prisão ou não, tá? As quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e adequação em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e também das condições pessoais do representado. Então, a gente tem que atentar para esse novo requisito, né, que é considerado aí pelo STF agora, né, como fundamento para a representação pela prisão temporária. Vamos lá então, caminhando. E também, pessoal, né, isso aqui também já era, né, algo que a doutrina trabalhava, que para você pedir, né, qualquer tipo de prisão, você precisa demonstrar que as outras cautelares são insuficientes, né, seja ali para prisão preventiva e também para prisão temporária. E agora isso está mais claro que nunca, né, porque o STF ele sedimentou isso aí, tá bom? Então, olha só. E a gente, por quê, pessoal? Olha só, em 2011 a gente teve algumas alterações também profundas no CPP, tá?
Então, olha só, antes dessa alteração legislativa, o operador do direito ele só tinha duas opções: a prisão ou liberdade provisória. Então, você não tinha aquele rol ali, né, de medidas cautelares. Então, assim, não tinha medida cautelar, então você prendia ou deixava solto, né? Você podia escolher entre essas duas opções. Aí, com, né, essas mudanças de 2011, né, veio esse rol, né, de medidas cautelares. Então, ficou né, definido isso, né, que as medidas cautelares serão cabíveis, é claro, ali, em um primeiro instante, e a prisão preventiva ela somente, né, será decretada em última hipótese, né, como a última ratio. Então, assim, você precisa demonstrar que as outras medidas cautelares são insuficientes, né, para que seja ali realmente ali determinada a prisão, né, temporária agora também, ou então a prisão preventiva do indivíduo. E só agora, pessoal, caminhando já, né, para o nosso fim, né, da nossa aula. Passa muito rápido, né? Espero que estejam gostando da aula aí. Então, olha só, trabalhar rapidamente com os prazos. A gente sabe, né, que o prazo comum da prisão temporária é 5 dias, né, prorrogável por igual período, né, em caso de extrema, né, e comprovada necessidade. Agora, nos crimes hediondos, a gente tem o quê? Um prazo de 30 dias, prorrogado também por mais 30 dias, tá certo? E olha só, aqui também é interessante, né, que a doutrina sempre debateu isso. O juiz ele tem que determinar ali por 5 dias, tem que determinar por 30 dias, no caso de crime hediondo. Não, o juiz pode determinar por 3 dias, né, ali no caso de crime comum. Ou vou determinar aqui por 20 dias, né, no caso de crime hediondo. Então você não precisa, né, o juiz não precisa determinar, né, esse prazo exato aí. Tá bom, pessoal? E assim, né, decorrido o prazo, o indivíduo é posto em liberdade. Tá? Eu passei uma vez um aperto, né, a gente estava em algumas investigações, então tinha um indivíduo praticando vários crimes e a gente tinha pedido uma prisão temporária dele. Aí, né, o escrivão chegou para mim e falou: doutor, venceu hoje o prazo da prisão temporária, né, do fulano de tal. Aí eu falei: meu Deus do céu, esse cara vai ser posto em liberdade agora. Mas aí depois, né, a gente foi pesquisar e viu, né, que uma outra prisão preventiva dele já tinha sido deferida. Então, assim, né, ele seria posto, né, em liberdade de forma automática, pelo decurso ali do prazo da prisão temporária, mas como já tinha, né, outra prisão, né, preventiva deferida, ele continuou preso ali, graças a Deus, né, nós não perdemos o indivíduo. Então vamos lá, pessoal, vamos caminhar, né? O momento a gente já falou que é apenas na fase investigatória, tá? Apenas ali durante o inquérito policial, e não é admitida na fase processual, tá bom, pessoal? E também outra observação é que após o prazo da temporária não há como manter a prisão, né, temporária, devendo, se for o caso, ser convertido em preventivo. É o exemplo que eu dei para vocês, né? Então, assim, esgotou o prazo da temporária, o indivíduo vai ser solto, a não ser que tenha ali já um outro pedido ali de prisão preventiva deferido para segurar o indivíduo no cárcere. E é claro que, né, não pode ser decretado ali de ofício pelo juiz. Então, o Ministério Público ou a autoridade policial terá que fazer essa representação. Beleza? Pessoal, então, resumindo, finalizando, né, os requisitos estipulados ali pelo STF. Olha só, a gente trabalhou com eles, né, fizemos aquela apanhado geral e depois fomos ali abordando um por um, mas para lembrar, né, e ficar bem aí fixo com vocês. Então vamos lá, né, os requisitos. Quando for imprescindível para investigações criminais, né, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, fundadas razões, né, fatos novos, contemporâneos, a gente trabalhou isso aqui. A questão da adequação, né, da necessidade, a gravidade concreta do crime, e também ele não for suficiente a imposição de outras medidas cautelares, tá? Então tá aí, o plenário do STF decidiu no informativo 1043, bem recente aí, 2022, tá, pessoal? Então agora, para a gente fechar, finalizar, vamos ver aqui como as bancas estão cobrando isso aí, tá? A questão aí de promotor de justiça, lá do Pará, do Pará, 2023, hein? Questão assim, quentinha para vocês aí. Olha, em relação à prisão temporária, essa não era a opção correta. O prazo da cautelar, em qualquer caso, não, né? É de 30 dias, pessoal? Não, né? Se for ali a questão de crimes previstos ali, que não sejam hediondos, lá na lei, né, vai ser por 5 dias. Mas é claro, crime hediondo por 30 dias. Olha, não depende de representação da autoridade policial. Decretado de ofício pelo juiz. Jamais, né? De ofício. Pode ser decretado após o oferecimento da denúncia? Não, né, pessoal? Aí já iniciou a fase processual e não é admitida a prisão temporária. Pode ser decretada uns crimes contra o sistema financeiro? Sim.
lá no rol taxativo a gente vai ver, né, essa questão dos crimes contra o sistema financeiro. E pode ser decretado nas infrações de menor potencial ofensivo? Não, pessoal, porque se você ler lá o rol taxativo, lá do inciso 3 da lei da prisão temporária, lá nenhuma infração será considerada de menor potencial ofensivo, ok? Então vamos lá, mais uma, Procurador da República, certo ou errado? Também 2022, essa de 2022. Aí perguntando sobre, né, as ADIs julgadas pelo STF no que tange a prisão temporária. Olha, os pressupostos e requisitos da prisão temporária são exatamente os mesmos da prisão preventiva, né? Pessoal, aqui já acabou a questão, né? Já está errada, né? Porque a gente sabe que ficou muito parecida, né? Eu já falei que teve a crítica doutrinária que se esvaziou a prisão temporária através do julgamento dessas ADIs. Porém, ainda tem sim, tá, as diferenças. Olha só, as diferenças são, por exemplo, os prazos, né? A prisão preventiva não tem prazo, já a prisão temporária tem. E a prisão temporária também tem um rol taxativo de crimes. E a prisão preventiva não se exige, tá certo? Então aqui está errado. Tá, e vamos ver o resto da questão. Embora a temporada possa ser decretada por 5 dias, prazo prorrogável por 10 dias, nada a ver, né? Então é 5 mais 5 nos crimes ali comuns e nos hediondos 30 mais 30. Beleza? Bom, vamos então, fechando aqui, eu acho que é a última. Também é Defensor Público 2022. Tá? Olha, em recente decisão, o STF declarou inconstitucional a prisão temporária? Não, né, pessoal? Eu falei que não foi declarada inconstitucionalidade, tá? E sim, né, teve alguns entendimentos isolados do STF. Beleza? Então, pessoal, isso aí, eu fico por aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês. Então, espero que eu possa ter ajudado aí na caminhada. Espero que a maratona aí fique um pouco mais fácil. Mas tenho certeza que vocês vão sair muito mais fortes, tá, do que vocês chegaram aí. Tá? E chegou aqui o Arthurzinho para dar um alô para vocês aí no final. Uma boa noite, tá? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.